Você se machucou no trabalho, pediu para a empresa abrir a CAT e ela simplesmente disse que não precisava? Pois é, isso acontece muito mais do que deveria. E eu sei o desespero que dá. Medo de perder o emprego, medo de ficar sem salário, de o INSS negar o benefício. Mas calma, porque mesmo que a empresa tenha se recusado a emitir a CAT, ainda dá para resolver. Hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer passo a passo para garantir seus direitos e não ficar desamparado. Antes de tudo, deixa eu te explicar uma coisa importante. Quando a empresa se recusa a abrir a CAT, ela não está cometendo um simples erro burocrático. Ela está tentando fugir de uma responsabilidade. Na prática, é como se o trabalhador se machucasse e a empresa tentasse apagar o acidente. Mas isso não cola, porque a lei é muito clara. Se houve acidente ou doença causada pelo trabalho, a empresa é obrigada a emitir a CAT. E tem prazo para isso. Então, por que tantas empresas se recusam a fazer o que é certo? Na maioria das vezes é medo. Medo de ter que continuar depositando o FGTS enquanto o empregado está afastado, medo de o INSS reconhecer o acidente como de trabalho e, com isso, gerar estabilidade de 12 meses depois da volta, medo de ser cobrada na justiça, ou seja, a empresa coloca o próprio bolso acima da sua saúde. Só que tem um detalhe, esse silêncio da empresa não te faz perder os direitos. Pelo contrário, mostra que ela está errada e que você tem direito de agir por conta própria para se proteger. E é justamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Deixa eu te contar uma história que parece pequena, mas mostra bem o tamanho desse problema. A Maria trabalhava numa fábrica e num dia comum acabou cortando a mão na máquina. Ela foi para o ambulatório, fez o curativo e pediu para a empresa abrir a CAT. O chefe olhou para ela e disse: "Não precisa, é só um corte leve, não tem por que registrar." E a Maria acreditou, voltou a trabalhar com a mão doendo e deixou para lá. Só que o machucado piorou, infeccionou e ela teve que se afastar do trabalho. Quando foi no INSS, até conseguiu o benefício, mas veio como benefício comum e não acidentário. Sabe por quê? Porque no sistema não existe nenhum registro de acidente. Sem a CAT, parecia que o que aconteceu com ela não tinha nada a ver com o trabalho. E só depois, quando procurou ajuda, descobriu que aquela CAT, que o chefe achou sem importância, era o documento que ligava o acidente ao emprego dela. É o boletim de ocorrência da saúde do trabalhador. Sem ele, a história simplesmente não existia no papel. Mas o mais importante é o que vem agora. A Maria aprendeu. E você vai aprender junto que mesmo quando a empresa se nega, ainda dá para abrir a CAT, garantir os direitos e deixar tudo registrado do jeito certo. Agora que você entendeu o que aconteceu com a Maria, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, essa tal de CAT? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Ela serve para avisar oficialmente o INSS que o seu problema de saúde tem relação com o trabalho. Pensa nela como um boletim de ocorrência da saúde dentro da empresa. É a partir desse documento que o INSS e a Justiça do Trabalho vão reconhecer que o acidente aconteceu e que ele tem ligação com seu emprego. E por que ele é tão importante? Porque é a CAT que abre o caminho para os direitos que a lei garante quando o acidente é de trabalho. Se o benefício sai como acidentário, aquele código B91, você ganha estabilidade no emprego por 12 meses depois que volta. A empresa tem que continuar depositando FGTS durante o afastamento e ainda fica registrado que o problema aconteceu ali no trabalho. Agora, olhe esse detalhe que muita gente não sabe. A empresa tem prazo para abrir a CAT. Não é quando ela quiser, não. Ela tem até o primeiro dia útil depois do acidente para fazer isso. Então, se o acidente aconteceu numa terça, até quarta essa comunicação precisa ser enviada. Por isso, quanto mais rápido o registro for feito, mais fácil é comprovar a relação entre o acidente e o trabalho. E mais protegido você fica em caso de dúvida ou de negativa do INSS. A CAT é simples de fazer, mas faz uma diferença enorme para garantir seus direitos. E o melhor, mesmo se a empresa se recusar, você ainda pode resolver. Vamos agora para o mais importante. O que você pode fazer quando a empresa se recusa a abrir a CAT? Primeiro passo, formalize o pedido. Nada de pedir só falando. Manda uma mensagem, um e-mail ou até uma cartinha para o setor pessoal pedindo a emissão da CAT. Guarda tudo. Print de WhatsApp, cópia de e-mail, foto da carta. Isso tudo é prova de que você pediu e a empresa ignorou. Se o caso for parar na justiça, esse simples print pode fazer toda a diferença. Segundo passo, procura ajuda nos órgãos certos. Você procura o CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eles têm profissionais especializados em acidentes e doença do trabalho e podem te orientar e, em muitos casos, eles mesmos fazem a CAT. Outra opção é o seu sindicato. Além de poder emitir a CAT, o sindicato também pode te orientar sobre os próximos passos e até acompanhar o caso. E terceiro passo,
Se ninguém resolver, você mesmo pode emitir a CAT pela internet. É fácil e gratuito. Basta entrar no site da Previdência, preencher os dados e registrar o que aconteceu. Não é o ideal. A CAT feita pela empresa tem mais peso, mas é muito melhor do que deixar o acidente sem registro. O importante é que o acidente esteja documentado, porque se você não registrar, lá na frente, a empresa pode dizer que não sabia de nada. E sem a CAT, vai ser muito mais difícil comprovar que o problema aconteceu no trabalho. Então, não espera pela boa vontade da empresa. Você tem caminhos para agir e todos são garantidos por lei. Agora pode ser que você esteja pensando, tá, mas e se mesmo tentando tudo isso, eu ainda não consegui a CAT? Será que perco meus direitos? A resposta é não. A CAT é um documento muito importante, mas ela não é a única forma de provar que o acidente aconteceu no trabalho. Mesmo sem ela, é possível conseguir o benefício e até a indenização. Só que você vai precisar de mais provas. Essas provas podem ser várias coisas. Por exemplo, fotos ou vídeos do local do acidente, mensagens trocadas com o chefe ou colegas, testemunhas que estavam ali e viram o que aconteceu. Tudo isso ajuda a mostrar que o acidente foi real e aconteceu durante o trabalho. Outra coisa fundamental é guardar os documentos médicos, atestados, exames, laudos e relatórios. E tem um que muita gente esquece: o prontuário do hospital ou do posto de saúde. Ele é como um histórico do atendimento e costuma ter o horário, o tipo de ferimento e até o que você contou para o médico. Isso ajuda a conectar o acidente ao seu trabalho. Se você chegou a se afastar pelo INSS, os laudos do perito também servem como prova. Dá para pegar tudo isso direto no aplicativo do INSS. Essas provas funcionam como peças de um quebra-cabeça. Quando você junta tudo, a verdade aparece clara, mesmo sem a CAT. E o mais importante, o juiz e o INSS olham o conjunto das provas, não só um papel. Então, se a empresa negou, não desiste. A CAT ajuda, mas o seu direito não depende dela. O que vale é a verdade do que aconteceu e isso pode ser provado de várias formas. Então, olha só, se a empresa se recusou a abrir a CAT, isso não significa que acabou para você. Significa que ela errou e que você precisa tomar a frente para se proteger. Você tem caminhos. Você pode registrar o pedido, procurar o Sereste, pedir ajuda ao sindicato e, se for preciso, emitir a CAT por conta própria. E mesmo sem ela, você ainda pode provar o acidente com documentos e testemunhas. A empresa pode até tentar esconder o que aconteceu, mas ela não pode apagar a verdade e nem os seus direitos. O mais importante é não deixar isso para depois. Quanto antes você registrar, juntar as provas e buscar orientação, mais fácil vai ser garantir o benefício certo e a estabilidade que a lei te dá. Se você quiser entender melhor como juntar provas de um acidente de trabalho, assiste esse vídeo aqui que está na tela. Lá eu mostro passo a passo como reunir tudo que o INSS e a Justiça aceitam como prova. E também tem um vídeo sobre as indenizações que podem ser pedidas em casos de acidente. Vale muito a pena assistir. Nos vemos no próximo vídeo.